E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai falar sobre gametogênese, tá? A gametogênese é o processo de formação de gametas. Então, tá relacionado a um processo de reprodução do tipo sexuada. Tranquilo, gente? Aqui a gente vai falar, basicamente, a gente vai levar em consideração a gametogênese humana, tá? A masculina, que a gente chama de espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, e a ovulogênese, que é a formação do óvulo. Mas, na verdade, a gente vai ver que a célula que é fecundada de fato é o ovócito secundário. Tranquilo, gente? Depois da fecundação desse ovócito, se forma o óvulo, tá? Mas logo em seguida já é o zigoto. Então, o óvulo em si, ele não chega a ser quase nem formado de fato nesse processo. Mas, de maneira geral, um e outro são processos de formação de gametas, tá? A gametogênese masculina, ela vai acontecer a partir da puberdade e a feminina, ela se inicia ainda na vida intrauterina. As mulheres, elas já nascem com células que são chamadas de ovócitos primários, que estão paralisados em uma das etapas da meiose 1. A gente vai chamar de prófase 1. Tranquilo, gente? A gente vai ver alguns detalhes de como ocorre esse processo de formação de gametas, tá? E a gente vai analisando de maneira comparativa. Então, primeiro, a gametogênese masculina vai acontecer nos testículos, de maneira mais específica nos túbulos seminíferos. São basicamente túbulos contorcidos que a gente vai encontrar ali formando os testículos, tá? A gente vai ter várias células, né, desses túbulos seminíferos que vão sofrer divisão mitótica, até a gente ter a formação de uma espermatogônia. A espermatogônia é uma célula diploide, é uma célula 2N, no caso na espécie humana, com 46 cromossomos, tá? Pessoal, lembra que como a gente está falando de formação de gametas, a gente está falando de meiose, ou seja, os gametas eles vão ter que apresentar a metade dessa ploidia, ou seja, vão ter que ser haploides N e a metade desse número de cromossomos, somente 23 cromossomos. Porque daí no processo de fecundação, eu vou ter a formação novamente de um indivíduo 2N com 46 cromossomos, tá? Essa espermatogônia, ela começa a entrar em fase de crescimento e dá origem ao espermatócito primário. Então, essa célula continua sendo 2N, continua tendo 46 cromossomos. Tranquilo, gente? O espermatócito primário vai sofrer meiose 1. Tranquilo? A meiose 1 é uma meiose reducional. Então, a gente vai ter a formação de 2 espermatócitos, cada um deles haploides com 23 cromossomos. A questão é a seguinte, lembra de divisão celular? Esses cromossomos ainda estão duplicados. Por isso que a divisão celular precisa continuar, tranquilo? Eu vou ter a etapa de meiose 2 formando 4 células, são 4 espermátides, que são haploides e possuem 23 cromossomos. Só que agora esses cromossomos estão simples. Por isso que aqui a divisão celular acabou. Ué, mas eu formo espermátide e não espermatozoide? Não, você vai formar espermatozoide, mas a meiose acaba aqui na espermátide, tá? Depois eu vou ter um processo de maturação, de especialização que eu vou chamar de espermiogênese. É quando a espermátide, que na verdade é uma célula bem simples, tá? Ela vai de fato se diferenciar num espermatozoide. Vai ganhar a cauda, que é o flagelo para a movimentação, vai ganhar uma peça intermediária cheia de mitocôndrias para a formação de ATP para permitir essa movimentação, vai perder citoplasma, tá? Percebe que a cabeça do espermatozoide, que é onde está o material genético, é bem reduzida, e a gente vai ter a formação de uma bolsa que é o acrossoma, onde tem várias enzimas digestivas que vão permitir, de fato, o processo de fecundação. Tranquilo, gente? Então, eu tenho uma etapa de proliferação anterior, uma etapa de crescimento, meiose e especialização, tá? A ovulogênese, ela tem alguns aspectos semelhantes, porque também depende de meiose, eu vou ter nomes parecidos, mas a gente vai perceber que tem algumas pausas e, como eu falei, ela se inicia lá durante o período intrauterino, tá? Então, eu vou ter esse processo acontecendo dentro dos ovários, tá? Eu vou ter proliferação das células com formação de ovogônia.
essa ovogônia começa a crescer, dá origem ao ovócito primário. O ovócito primário, ainda quando a menina, né, o embrião, né, na verdade não o embrião, né, mas o bebê, ele tá dentro da barriga da mãe, ele já começa a esse processo de gametogênese, né, um indivíduo do sexo feminino. O ovócito primário inicia a meiose 1, mas essa meiose paralisa na etapa de prófase 1. Gente, isso fica paralisado até a puberdade, quando a mulher tiver a primeira menstruação, tá? No que a mulher, ela tem, de fato, o primeiro ciclo menstrual, que ela vai terminar essa meiose 1 e dar continuação a esse processo de gametogênese. Tranquilo, gente? Então, quando a mulher, ela tá entrando na puberdade, existe um hormônio que se chama FSH, que vai justamente atuar sobre o ovócito primário, estimulando o desenvolvimento do folículo, estimulando a formação de um folículo maduro, que é esse ovócito primário maduro, cheio de célulazinhas em volta deles, que a gente vai chamar de células foliculares. A partir do momento que eu tenho um folículo maduro, certo? Esse folículo maduro vai dar continuidade ao processo de divisão meiótica. A meiose 1 se completa e aí eu vou ter a formação de um primeiro corpúsculo polar. Isso aqui pode continuar se dividindo, né? Ele pode sofrer uma divisão mitótica, mas depois de um tempo ele vai, degenerar, tranquilo? E o ovócito secundário, que vai sofrer meiose 2. Só que essa meiose 2, ela se inicia e também paralisa na etapa de metáfase 2. Sabe quando essa meiose vai terminar? Só se houver fecundação. Ou seja, se esse ovócito secundário for fecundado, né, por um espermatozoide, aí sim essa meiose vai terminar, dando origem ao óvulo, né, que logo, na verdade, o que eu vou observar de fato é o zigoto, tranquilo, e um segundo corpúsculo polar. Mesma coisa, ele também pode sofrer mitose, mas depois ele vai degenerar, tranquilo? Então, alguns aspectos importantes, tá? A gametogênese masculina, ela vai acontecer diretão, e só a partir da puberdade. É diferente da feminina. Ela se inicia na vida intrauterina, ela tem uma pausa no nascimento e só vai continuar a partir da puberdade. Tem mais uma pausa e a meiose 2 só vai, de fato, se seguir, certo? Se houver a fecundação. Pessoal, olha só, presta atenção. É claro que durante o ciclo menstrual eu vou ter a liberação desse ovócito secundário, que é o processo que eu chamo de ovulação. Esse ovócito secundário, se ele não for fecundado, ele degenera, ele não serve para mais nada, tá? Mas, se esse ovócito secundário é fecundado, ele termina a meiose 2, formando o óvulo e em seguida o zigoto, né? Basicamente só o zigoto de fato que é formado nesse processo. Tranquilo, pessoal? É isso aí e até a próxima.